Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Olá, bom dia, graça e paz. Hoje é dia 28 de dezembro de 2020 e mais uma vez nessa manhã eu quero agradecer a Deus por estar ministrando a palavra do Senhor para o meu coração e para o seu coração. Nessa manhã eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3 e no versículo 4 da palavra do Senhor, que diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Quando eu leio a palavra de Deus, eu já vi várias ministrações falando sobre o erro de José, e falando que o erro dele foi contar para os irmãos sobre os seus sonhos, sobre aquilo que Deus tinha falado com ele em sonho. Mas ao analisar a Escritura, eu vejo que o erro principal de José foi ter uma afinidade maior com o seu pai, Israel, né? Conhecido como Israel, mas era Jacó. E Jacó amava mais José do que qualquer outro dos seus filhos, porque havia o concebido, a sua esposa havia concebido já na sua velhice. E ele tinha uma afinidade muito grande com José. E ele então acabou tendo, por causa dessa afinidade, acabou tendo uma rejeição por parte dos seus irmãos, a partir daquele momento em que eles presenciaram que a intimidade que Jacó tinha com o seu filho José era muito grande e não era da mesma proporção que era com eles. Eu quero dizer que nós que somos pais, nós amamos os nossos filhos com a mesma intensidade. Jacó também amava os filhos deles com a mesma intensidade. Mas existe algo chamado afinidade, que cada pai, cada mãe tem uma afinidade um pouco diferente com um dos filhos, né? Claro que não são todas as famílias, mas famílias com mais quantidade de filhos, né? Um pai se aproxima mais de outro, né? A mãe se aproxima mais da mulher, o pai se aproxima mais do homem, são coisas normais. Mas eu não tenho como falar muito, não tenho como pregar muito sobre isso. Eu queria apenas que você mentalizasse, que você analisasse, que quanto mais você se aproxima da parte de Deus, quanto mais você se aproxima do Pai, mais odiado você vai ser pelas pessoas que te cercam. Isso foi uma passagem que aconteceu. Jacó com os seus filhos, com José, e quando nós trazemos essa palavra para os nossos dias atuais, não é diferente. Quando nós falamos a respeito de Deus, quanto mais você se dedica a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais dificuldade você vai encontrar na sua vida, principalmente com aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Por quê? Porque a afinidade de Deus, o amor de Deus, ele é diferenciado com aquele que o busca, com aquele que tem um coração íntegro diante da presença de Deus. E Deus acaba tendo uma afinidade também maior com aqueles que o buscam. Deus deseja, Deus quer esse relacionamento comigo e com você. Da mesma forma que José, ele tinha uma afinidade com Jacó, e Jacó amava José de uma forma especial, mesmo tendo outros filhos, assim é Deus comigo e com você.
né? Deus tem milhares e milhares e milhares de filhos espalhados por essa terra, mas aquele que se prontifica a viver uma vida de santidade diante de Deus, acaba tendo uma afinidade maior com Deus, acaba recebendo um cuidado diferenciado de Deus, acaba tendo uma intimidade maior com o Pai. É por isso que você passa por muita luta, é por isso que você passa por muita dificuldade, é por isso que muitas vezes você pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Se eu procuro ser um bom filho, se eu procuro ser um bom irmão, se eu procuro ser uma boa irmã, se eu procuro fazer de tudo para minha família, por que dá tudo errado para mim? Por que as pessoas me tratam dessa forma? Por que as pessoas me perseguem dessa forma? Por que as pessoas me humilham dessa forma? É porque a intimidade que você tem com Deus, a intimidade que você tem com o Pai, no mundo espiritual, ela gera para você uma carga muito grande. Não é que você tem que deixar de ter intimidade com seu Pai, claro que não. Eu quero alertar você a entender que você precisa de ter maturidade suficiente para vencer essas etapas na sua vida, para vencer esses momentos de adversidade, porque isso é algo apenas espiritual. Não tem como você explicar, não tem como você dá uma definição, a não ser, né, o ciúme, a inveja que vem por parte das outras pessoas com a intimidade que você tem com Deus. Eu queria deixar essa reflexão nessa manhã, como eu queria ter mais tempo para poder falar sobre esse texto, para esmiuçar todo esse texto e o contexto. E eu já vi vários pregadores falando, né, que o erro de José foi contar os erros dele, contar os sonhos dele, né, para os seus irmãos. Mas eu, analisando as escrituras, eu vejo que o erro dele foi ter a intimidade com Jacó, a ponto de Jacó preferir ter um carinho especial com José, né, mais do que os seus irmãos. Isso gerou, né, um tratamento diferenciado por parte dos seus irmãos com ele. Os irmãos já não viam da mesma forma. Assim, quando nós trazemos essa mensagem para os nossos dias atuais, não é diferente. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você se aproxima da palavra, né, mais você vai gerar no mundo espiritual uma luta, uma adversidade maior. Então você tem que se preparar, né, da mesma forma que você que você procura viver uma vida íntegra diante dos seus familiares, diante das pessoas e diante de Deus, você tem que estar preparado para receber todas as retaliações, porque o inimigo, ele não aceita que você ocupe o lugar que era dele no início da criação de todas as coisas. Por isso que ele usa as pessoas para se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, e principalmente aquelas pessoas que você mais ama, aquelas pessoas que estão mais perto de você. Eu quero deixar essa mensagem para você nessa manhã e dizer que Jesus, ele continua tendo uma obra na tua vida. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você abre o teu coração e entrega a sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é o passaporte que te levará para a Nova Jerusalém, que o Senhor tem preparado para mim e para você. Jesus está voltando, está prestes o retorno de Jesus. Eu e você precisamos estar preparados para esse dia, né? E esse dia, né, só vai subir aqueles que estiverem entregados as suas vidas ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa semana. Hoje é segunda-feira. Seja uma semana abençoada para você. E que essa palavra, ao chegar ao seu coração, possa te dar discernimento, possa te dar força. E que o Espírito Santo possa fazer a obra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e fique com Deus.